Bom dia. Um feliz sábado a todos. Deixa eu olhar devagarzinho aqui para tentar reconhecer alguns rostos. Irmã Agripina, conheço há muitos anos, né? Louvado seja Deus. Primeiramente eu quero agradecer a vocês pelo convite, na pessoa do irmão Jorge Henrique, quase não dava certo, uma loucura minha, eu agendei o mês de março como se fosse o mês de maio. Ontem eu perguntei, irmão Jorge, está combinado para amanhã? Ele disse, não, você disse que era para maio, com aquela paciência do mundo todo. Eu digo, não, e quando eu olhei na minha agenda de março, está lá, março, mês 5, aí dá certo desse jeito? Mas aí o irmão Josivan acabou encaixando aí na agenda, né, irmão? Então eu agradeço a Deus por estar aqui, e Deus sabe todas as coisas. Eu já tinha me programado para ir para a minha igreja, né? Aí ontem à noite ele disse que havia combinado com o irmão, é Josivan, né? Josivan. Tem Josivan e Josimar, é? Josimar é primo, né? É irmão, isso. Pois é, então, Deus sabe todas as coisas. Eu quero ver quem nos visita aqui essa manhã, que ainda não é batizado, não é adventista. Tem alguém? Tem alguém afastado? Que já foi batizado e está afastado? Está lá fora? É? Todos que estão aqui são os nossos irmãos na fé? É? Pronto. Aquele jovem eu conheço, aquele rapaz. É seu neto, né? Ah, que bênção. Louvado seja Deus. Amados, o irmão está gravando aqui porque eu tenho um canal no YouTube, é o BG Gospel CG, e eu posto alguns sermãos lá e algumas reflexões. Se vocês tiverem interesse, uma hora quiser ouvir a palavra de Deus, vocês entram lá no YouTube e assistem, tá bom? É um meio que eu achei de evangelizar. Não é intuito financeiro, Deus sabe disso. É unicamente evangelizar. Porque tem pessoas que não vêm na igreja. A gente convida e não vem. Então eu vou lá e mando o link do sermão e a pessoa assiste. De repente Deus toca no coração e aceita vir na igreja e de repente toma uma decisão, né? Deus sabe da minha real intenção. Então, se você tiver interesse também de compartilhar com alguém esse sermão, daqui mais ou menos uma semana vai estar lá no canal. BG Gospel CG, ok? Eu quero convidar você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, precisamente no capítulo 8. É uma mensagem que talvez a princípio não pareça tão agradável. Hoje eu estou um pouco com rinite, aqui e acolá eu vou estar fazendo assim, ó. É chato, mas não tem jeito, viu? Parece que eu estou chupando cana, né? Não, é rinite alérgica mesmo. Tá bom? A mensagem talvez você a princípio vai achar que é um pouco pesada, mas foi a que Deus colocou em meu coração para eu trazer para vocês essa manhã. E se nós analisarmos bem as mensagens que Deus enviou através dos seus profetas, todas as mensagens eram mensagens de alerta, mas também com promessas. Então talvez você vá achar que essa mensagem está com gosto de veneno, logo no começo. Mas eu quero que você saiba que no final você vai entender que tem a cura. Eu não posso chegar e te apresentar aqui o veneno e sair sem te mostrar a cura. Mas tem cura sim. Ainda enquanto você estiver respirando, tem cura para todo tipo de problema. Jeremias capítulo 8, nós vamos primeiro fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, te agradecemos, Senhor Deus, por esta manhã de sábado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permitiu nos despertarmos para mais um dia. Obrigado pelos teus paternais cuidados durante essa semana, durante a noite, todas as noites que passamos descansando. Obrigado por cada despertar, obrigado pelo alimento, pela água, pelo ar que respiramos. Te agradecemos pela chuva que cai sobre a terra. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que não merecemos porque somos falhos, somos pecadores, os nossos corações nos permitem falhar sempre. Por isso nós entregamos nas tuas mãos os nossos pensamentos, os nossos corações e te pedimos que o Senhor possa adentrar em nossos corações e aqui fazer morada. Eu quero te apresentar, Senhor Deus, cada um dos teus filhos que aqui se encontram e as pessoas que se encontram enfermas
Nesta manhã foi pedido por alguns nomes, o Senhor sabe a necessidade de cada um, e eu suplico em nome do Teu Filho que o Senhor possa ao encontro dessas pessoas que se encontram enfermas, que se encontram, Senhor Deus, procurando regulação para poder serem atendidas. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o provedor de todas as coisas, e eu quero nesse momento entregar essa situação nas Tuas mãos. Eu te peço, por favor, que o Senhor possa entrar em providência, para que o Teu nome possa ser exaltado, glorificado em meio a esse povo. Meu Deus e Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa estar conosco agora no momento dessa mensagem, nos dando compreensão da mesma, e ao compreendermos que possamos, ó Pai, colocar em prática em nossas vidas. Fica conosco agora e sempre, é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Amados, essa é uma mensagem, e o título dessa mensagem, inclusive do sermão, é o castigo inevitável. O castigo inevitável. Para aí, se é inevitável, tu veio fazer o que aqui? Tu não veio trazer uma mensagem, tu veio trazer uma sentença. Mas quando nós olhamos para a história do profeta Jonas, nós não vamos falar dele. Jonas levou uma mensagem de arrependimento? Não. Jonas levou uma mensagem de sentença. Em 40 dias, esse povo seria o quê? Destruído. Não foi uma mensagem, arrependam-se, senão serão destruídos. Foi uma mensagem de sentença, foi um juízo. Mas o povo conhecia a respeito do Deus misericordioso, e o povo quebrantou seus corações e se arrependeram, e Deus lhe deu oportunidade de vida. Então, mesmo que a mensagem pareça ser um castigo inevitável, você vai ver no final que tem a solução. Vamos à leitura. A partir do versículo 4 diz: diz-lhe mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece suas estações, a rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, pois com efeito a falsa pena dos escribas o converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria há? Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Nós encerramos com uma misericórdia. Algumas passagens nós lemos e encerramos com um amém, que quer dizer assim seja. Mas aqui é uma misericórdia, porque aqui é uma mensagem de castigo. Mas por que Deus está mandando essa mensagem para o seu povo através do profeta Jeremias? Amados, quando nós seguimos por algum caminho, alguma estrada, e nós percebemos que estamos no caminho errado, o que devemos fazer? Continuar ou voltar? Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Presta atenção. Estão olhando? Todos. Até a sonoplasta. Está ouvindo? Está bem? Alto e claro? Todos. Esse pode ser só mais um sermão. Mas o que lhe trouxe aqui essa manhã? É só porque você é adventista? Porque você tem que estar no sábado pela manhã? Não.
Você veio aqui para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Não é por causa de Gil da Barraca, eu sou tão pecador igual você. Mas a sua vida pode mudar hoje para melhor ou para pior. Vai depender de você. Eu não sou profeta. Não posso me denominar profeta. Josimar também não. Nenhum de nós. Mas é os meios que Deus está usando para transmitir a sua mensagem. Então o que ele trouxe aqui essa manhã, se for para se alimentar da essência do Espírito Santo, da palavra do Deus, fique atento a cada palavra. Quando você está com sede, muita sede, você anseia por quê? Por água. Você está com sede de viver? Então anseie-se pela palavra de Deus. Ele vai mudar a história. Talvez nada está mudando, sabe por quê? Porque nós temos ido na igreja só para bater ponto, só para cumprir tabela, só para ser mais um sentado nos bancos. A maioria das mensagens que Deus transmitiu ao seu povo, vocês estão pensando que foi o povo pagão? Foi aos pagãos? Não. Essa mensagem aqui foi para quem? Para o povo de Deus. E eu acabei de crer, irmãos, eu vou me colocar no meio. Nós estamos envergonhando Deus. Quando eu falo nós, eu me coloco no meio. Nós somos nação eleita, sacerdócio real, nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós precisamos representá-lo, dentro e fora da igreja. As nossas escolhas, as nossas falas, a música que ouvimos, a maneira como andamos, tem que direcionar o olhar do mundo para onde? Para Deus. Às vezes nós não conseguimos provar que servimos a Deus, nem para um filho, nem para o esposo, nem para a esposa. Só temos o título, não estou dizendo generalizando, mas infelizmente nós temos visto muitos cristãos só com o título de povo de Deus, como a nação de Israel estava. Mas o que fazer, Gil? Arrepender. Olhar para o foco. É por isso que muitos saem da igreja, porque entrou com foco errado. Olhou para o irmão, olhou para Zé Luiz, olhou para Jorge Luiz, olhou para o pastor, olhou para a irmã e esqueceu de olhar para Cristo. O povo de Israel olhou para o lado errado e por isso, por diversas vezes, se afastaram. Porém, ninguém era inocente, assim como nós não somos inocentes. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias, não é simplesmente para bater a meta e dizer que fez o ano bíblico. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias para entendermos a vontade de Deus de colocar em nossas vidas. Nós temos que orar, não aquela oração mecânica, automática. Obrigado pelo pão, obrigado pela água, obrigado pelo dia, amém. Pá. Não, nem precisa fazer isso. A nossa oração é uma conversa, é um diálogo com Deus. Você tem que se prostrar de joelhos até você ter a certeza de que está conectado com o Senhor da vida. Se for só para bater meta, se for só para cumprir tabela, está sendo tudo em vão. Eu não posso julgar e dizer que você está fazendo isso. Eu estou falando que às vezes até eu faço isso. E eu fico com vergonha de mim mesmo. Por isso que é bom a gente prestar bem atenção. Por isso que a gente tem que olhar para as quedas dos outros, para que a gente se firme mais, e não se glorie, mas se firme mais para não cair. Após a morte do rei Salomão, por volta do ano 930 a.C., houve uma divisão no reino de Israel. Eram as 12 tribos de Judá. Todos nós conhecemos essa história. Por consequência dos erros, das más escolhas do rei Salomão, o povo se rebelou. E quem estava no poder era o seu filho Roboão. Então foi encaminhado a Roboão que ele apaziguasse, ou melhor, amenizasse os impostos, o qual o rei Salomão tinha colocado sobre os ombros dos seus súditos. Roboão, em vez de tomar conselho com os sábios, com os anciãos, resolveu pedir conselho aos novos, aos moços, aos seus colegas de baba, vamos dizer assim. E os colegas o orientou a dizer para o povo que o dedo dele era mais pesado do que o chicote do pai. E que, ou seja, em outras palavras, que o castigo dele seria superior. A nação, o povo se rebelou
e as 12 tribos de Israel foram divididas. Em quantas? 2. De um lado foi para o reino do norte, que conhecido também como o reino de Israel, o reino do norte, foram 10. Para o outro lado, reino do sul, foram 2. Judá e Benjamim, 2 tribos. Foram as que ficaram com Roboão. Porém, nessa tribo do reino do sul, ali ficou o templo. Era onde ficava o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Algo esplêndido. Quem já estudou sobre o templo conhece. Era algo magnífico. Inclusive as pessoas, até na época de Jesus, eles adoravam mais o templo. Esse terceiro templo já destruído em reforma. Mas eles adoravam mais o templo do que o Senhor do templo. E assim o povo do reino do norte, o povo de Israel, na pessoa de Jeroboão, ex-comandante da guarda real de Salomão, que agora era rei de Israel, do reino do norte, proibiu que os seus súditos, que o povo, fosse adorar em Jerusalém. Às vezes a gente vê alguém falar que, presta bem atenção aqui, ó. Eu não estou falando de política não, viu? Às vezes as pessoas falam que a religião não tem nada a ver com política. A religião não tem nada a ver com politicagem. Politicagem é você fazer desse lugar santo um palanque político. Ou você fazer de uma amizade saudável uma rixa política. Ou é você fazer inimigos por conta de político. Isso é politicagem. Mas você saber fazer escolhas para que você não pague o preço, isso é correto. O povo que ficou com Roboão foi proibido, com Jeroboão, foi proibido de congregar aonde? Em Jerusalém. Não foi, Zé Luiz? Foi proibido. Quem proibiu? O homem, o líder do povo. E fizeram então um bezerro de ouro e começaram a adorar. Por quê? Ele sabia que era mentira, mas ele não queria que o povo fosse para lá, porque o povo ia descobrir, ou melhor, voltar para a verdade e automaticamente ia se afastar dele. E ele enfraqueceu o reino dele. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo aquele povo sendo dividido, Deus sempre encaminhou profetas para que levasse a mensagem de arrependimento a esse povo. Quanto mais o tempo passava, o povo se afastava dos caminhos de Deus. E quando nós nos afastamos dos caminhos de Deus, olha o que eu vou dizer aqui, ó, presta atenção. Quando nós nos afastamos dos princípios e do caminho de Deus, nos tornamos vulneráveis. Não é Deus que manda a doença. Não é Deus que manda a diabetes, não é Deus que manda a AIDS, não é Deus que manda isso. Na maioria das vezes são consequências das nossas escolhas erradas. Você sabe que não pode comer isso, não pode se esbaldar tanto nisso, mas vai porque é bom, porque é gostoso. Por que, Senhor, o Senhor permitiu? Porque você não me obedeceu. Eu não fiz nada, foi você que se prejudicou. Então, quanto mais nos afastamos daquilo que é certo, nós caminhamos em direção àquilo que é errado. E foi o que aconteceu. Um vacilo na sua vida pode mudar a história da sua vida e da sua família. Uma acessada no celular pode mudar a sua história. Um passo em direção ao proibido pode mudar a sua conexão com Deus. Por isso nós temos que vigiar, sujeitar, portanto, a Deus, resista a Satanás e ele fugirá de vós. Mas como, Gil? É porque Satanás, ele tem se apresentado, ele sempre foi assim, de forma atrativa, convidativa. Veja que lá no Éden começou com umas promessas maravilhosas para Eva. No dia que comeres desse fruto, te abrirá os olhos e será como Deus. Eva não comeu o fruto porque queria ver o sabor, ela queria ser igual a Deus. Você não olha o que é errado no celular, por acaso, é porque você quer sentir prazer, você quer sentir uma sensação gostosa do pecado. Repreenda os pensamentos nesse momento e saiba que lá na frente, esse sabor doce, adocificado, vai ficar amargo, as consequências virão. O povo de Israel começou a fixar a sua fé nos deuses pagãos, se tornaram vulneráveis, e por conta dessa vulnerabilidade, eles sofreram as consequências. E quais foram as consequências?
O castigo se torna inevitável quando você não é obediente a Deus. O castigo se torna inevitável quando você não se arrepende. Quando nós nos arrependemos, Deus apaga a nossa história, nos entrega uma folha em branco. E o anjo escreve a nossa história, segurando em nosso punho. Mas nós precisamos fazer o quê? Está errado? Precisamos voltar. Nos converter. Veja que Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. E Jesus, depois de crucificado, e quando ele voltou, ressuscitou, ele encontrou Pedro às margens do mar da Galileia, e ele disse o quê? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Depois de perguntar se Pedro o amava por 3 vezes. Mas ele disse no final: Pedro, quando tu se converter, apacenta as minhas ovelhas. Será que nós não temos um monte de Pedro dentro da igreja? Que precisamos verdadeiramente nos converter? Queridos, o que não faltava era mensagem de alerta. Por diversas vezes Deus levantou profetas que levavam mensagens de alerta para aquele povo, para que se arrependessem. Homens santos como Elias, Eliseu, Amós, Oséias, dedicaram suas vidas nessa missão. Sabe o que me faz entender isso aqui? Que não importa o pregador. Não importa o pregador se ele prega bem, pode ser Luiz Gonçalves, Arito Oliveira, pode ser quem for. Se você não quiser compromisso com Deus, não adianta nada. Imagina se Elias pregasse para você. Oséias. A mágica não está nas palavras do pregador. A mágica está em você, na sua conversão, como você recebe a mensagem. Aí você recebe e eu vou colocar em prática. Aí quando pisa o pé na rua, já muda tudo. Misericórdia mesmo. É preciso se arrepender, todo dia, todo momento, policiar os nossos olhos. Pecamos demais através dos olhos. Pecamos demais através do coração. Como você pode se dizer cristã e ter um olhar amargurado, cara fechada? Nós precisamos passar para o mundo a semelhança de Cristo, em aparência e em atos, em ações. Amados, o povo teve toda a oportunidade que alguém poderia ter. Infelizmente eles não foram ouvidos, os profetas não foram ouvidos. E por conta disso, o povo de Israel, no ano 722, eles foram destruídos por uma nação inimiga, os assírios. Pelos assírios. Eles foram destruídos. Mas tudo isso deveria servir de quê? De alerta para quem? Para as outras 2 nações. Repreenda o sono, viu? Se você tiver com sono e não está conseguindo ouvir a mensagem, faça uma oração em silêncio e repreenda. É do cão. É do cão. Você chega em casa, pega o celular, o sono vai para o inferno. Não é assim? Não é desse jeito? Aí quando vai ouvir a palavra de Deus, o inimigo fica botando você para dormir. Pois está repreendido em nome de Jesus. Amém? Amados, quando eu disse que nós temos que olhar para Cristo, mas quando nós vemos um irmão cair, não é para bater palma não, é para aprender com o erro dele. O povo de Deus era para se arrepender dos seus pecados, o povo de Judá, a tribo de Benjamim e de Judá, porque 10 tribos haviam sido destruídas, muitos dispersos, muitos escravos, muitos morando em outros países e a maioria mortos. Os assírios eram sanguinários, eles tinham muralhas feitas de crânio humano. Eles queimavam as crianças oferecendo aos demônios. Eles eram cruéis. Aí você fala, mas Gil, como esse povo, sendo o povo de Deus, pode ser massacrado assim? Porque eles não se arrependeram. Foi Deus? Não.
quando nós não nos arrependemos, quando nós trilhamos por caminhos errados, nos tornamos o quê? Vulneráveis, presas fáceis. Deus nos blinda, Deus nos protege. Aí quando nós erramos e não nos arrependemos, é como se disséssemos assim: me larga, Deus, sai de perto de mim que eu quero viver a minha vida sozinho. E você acha que ele faz o quê? Ele é um pai, ele respeita a sua decisão, ele deixa você ir, mas você vai vulnerável, você vai sozinho, aí vem os infortúnios na tua vida. Ah, mas eu estou na igreja, mas está convertido? Eu devolvo o dízimo, mas está convertido? Você tem uma comunhão diária com o Espírito Santo? Ou você só consegue guardar mágoa no seu coração? Amados, infelizmente, o povo de Deus também, da tribo de Judá, o povo do Reino do Sul, conhecido como Reino do Sul, também não se arrependeram. E chegou a sua vez. Se nós analisarmos bem, tudo isso deveria servir de alerta para o Reino do Sul, que infelizmente ignorou os castigos dos seus irmãos e também se desviaram da presença de Deus. Assim como no Reino do Norte, Deus também lhes enviou homens santos, vários profetas, para que também se arrependessem, para que levassem a mensagem de arrependimento. E homens como Isaías, Miqueias, Jeremias, entre outros, foram encaminhados para o povo de Judá, para que se arrependessem dos seus maus caminhos, não fizessem aliança com pessoas erradas, que deixassem refletir o caráter de Deus em suas vidas. É o mesmo convite que Deus faz hoje a mim e a você. Aí você fala: eu sou crente há tanto tempo e sou infeliz, nada está dando certo na minha vida. Quer que eu te responda uma coisa? Você é crente ou é cristã? Você é crente ou é semelhança de Cristo? Porque Satanás também é crente. Nós precisamos ser cristãos. E a minha escolha, as minhas escolhas, com quem eu ando, com quem eu falo, o que eu como, o que eu visto, a quem eu honro, a quem eu quero exaltar, é quem vai definir se eu sirvo a Cristo ou ao mundo. Pode ficar 100 anos na igreja, é 100 anos infeliz, é 100 anos na dúvida da salvação, porque você precisa se renunciar aos desejos carnais e olhar para a eternidade. Não vai ser teu emprego, não vai ser o carro, não vai ser a casa, não vai ser o diploma que vai te dar felicidade. O vazio do coração vai continuar. Sabe o que vai preencher o nosso vazio? A comunhão com o Espírito Santo. É a certeza que Deus está conosco. É essa certeza que a igreja adventista do sétimo dia precisa ter. E quem é a igreja, irmãos? Nós. E você tem certeza que Cristo está com você? Amém. Se você tem essa certeza, louvado seja Deus por sua vida. Amém. Vai nessa fé que a vitória é tua. Amados, o povo de Deus foi avisado por diversas vezes. Se nós formos para o livro de 2 Crônicas, não precisa abrir sua Bíblia não, se você quiser tudo bem, mas é bem conhecido. 20:20, tem uma passagem que eu sou apaixonado por ela. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Olhe bem, credes no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Crede nos seus o quê? E fazei o quê? E prosperareis. E o que é crer, irmãos? Crer é dizer: Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, eu peco a todo momento, os meus pensamentos me condenam, mas eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença junto a mim, Senhor. A minha fé é pouca. Se submeta a Deus com sinceridade. Senhor, eu não estou mais com vontade de ir para a igreja, eu quero viver minha vida, mas eu sei que é cilada, me ajuda a permanecer nos teus caminhos. Ele conhece as tuas fraquezas, Ele sabe que você quer desistir,
mas se entrega a Ele de todo o coração. E Ele vai fazer com que você desenvolva um relacionamento com Ele e você se sinta apaixonado ou apaixonada por Jesus. Estar na igreja, devolver dízimo, cantar na frente, não é sinal de conversão. Lembra de Pedro? Quando tu se converteres, apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava empolgado, achando que era crente. Ele estava só empolgado. Foi por isso que ele negou Jesus. Que possamos diminuir a nossa empolgação e termos os olhos nossos olhos fixos na realidade. E a realidade é a vida eterna para aqueles que creem. Amados, o povo não era inocente. Eles tiveram várias orientações. Esse rei Josafá mesmo foi um homem que foi honrado por Deus. Ele fez uma limpeza no reino de Judá. Ele tirou os postes ídolos de adoração a demônios. Ele voltou às atividades do templo. O povo se converteu dos seus maus caminhos e a nação prosperou. Porque quando nós cremos na palavra de Deus e verdadeiramente colocamos em prática em nossas vidas, nós prosperaremos. Mas é preciso crer, é preciso sinceridade, adoração. Judá não se arrependeu e as consequências chegaram. No ano 605 a.C., pela primeira vez, o reino de Judá foi tomado por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Foi nessa levada que o profeta Daniel foi com alguns amigos. Os nobres foram levados e foram escravizados em Babilônia. No ano 605. Foram 3 etapas. E por que Deus não levou logo tudo de uma vez? Aí você pergunta assim: minha vizinha morreu e eu fiquei vivo. Por que será? Porque você é mais bonita? Não. É porque Deus quer te usar. Foram a primeira leva em 605 a.C. Deus estava dando oportunidade dos que ficaram se arrependerem, para não precisar ir. Mesmo sendo vassalos de Babilônia, eles poderiam se arrepender, porque eles já haviam sido avisados por quem? Pelo profeta Jeremias, que isso ia acontecer. Eles apenas deveriam aceitar o jugo, mas Deus sararia a terra deles. Amados, eles não se arrependeram. Infelizmente, pela segunda vez, no ano 597, Judá se rebelou e foi massacrado pelo exército caldeu. Nessa época, mais de 10 mil foram levados para a Babilônia como escravos. Porém, mesmo sendo um reino vassalo, o que é um reino vassalo? Submisso a outro reino, tinha que pagar impostos para a Babilônia. Mesmo assim, Deus ainda sustentava eles. Mesmo assim, Deus estava no comando da vida deles. Aí você fala: mas será que eu estou com tanto problema, parente doente, desempregada? Pode ficar pior. O importante é que você está viva, está vivo. E Deus pode mudar a tua história num piscar de olhos. Mesmo assim, o povo não se arrependeu. Mesmo sendo o reino vassalo, Deus ainda sustentava o seu povo, mas eles não se arrependeram. Então o rei Zedequias, o último rei de Judá, confiando no Egito, se rebelou contra a Babilônia. E pela terceira vez, isso agora no ano 585, o reino de Judá e o templo de Salomão foram destruídos. Quem foi destruído? O templo. O templo. É bonito a igreja. É bonito a igreja bonita, a igreja organizada. Mas você vem aqui não é por conta da igreja, é pelo Senhor da igreja. Não adianta templo bonito se não tiver comunhão com o Senhor do templo. O templo foi destruído, a arca sumiu, até hoje ninguém sabe onde a arca se encontra. E o povo foi disperso pelo mundo. E a maioria foi levado para a Babilônia. 870 quilômetros a pé, na base do chicote. Simplesmente porque não obedeceram. Em vez de escolher os caminhos do Senhor, eles escolhiam o caminho da mentira. Não se arrependiam, não voltavam.
E vai acontecer com muitos de nós. Porque você, como nação santa, povo eleito de Deus, se as suas escolhas não diz como assim diz o Senhor, se você não tem uma vida na presença do Senhor, você está desobedecendo. E se você não se arrepender, consequências virão. Lembra-se de uma coisa: existem coisas que acontecem em nossas vidas, presta atenção, que são fatalidades. Mas muitas coisas são consequências das nossas más escolhas, da nossa desobediência. A maioria dos infortúnios que passamos é por conta de consequências. Amados, Deus usou Nabucodonosor, ele chegou até chamá-lo de servo. Em Jeremias 27, capítulo 6, ele disse que Nabucodonosor, meu servo, seria o senhor daquelas nações. Nabucodonosor, um rei pagão que matava todo tipo de gente, fazia todo tipo de pecado, Deus chamou de servo. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer para punir quem está fora dos caminhos dele. E não estranhe que uma hora alguém que não está nos caminhos do Senhor, se sobressai a você, e você vai olhar e perguntar: por que deu certo para ele, mas não está dando certo para mim? Porque você conhece a verdade e está vivendo a mentira. Mas esse que está aparentemente na mentira, mas está bem, ele também está tendo a oportunidade dele de se arrepender. E Nabucodonosor teve, e aconteceu o quê? Nabucodonosor foi perdido? Não. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu de todos os seus pecados, de todo o seu orgulho. E eu tenho certeza, segundo as Escrituras, que Deus o perdoou. Porque Deus, Ele está disposto a perdoar. Não importa o que façamos, não importa por onde andamos, se verdadeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus nos perdoa. Não importa o que você fez ou o que está fazendo, o importante não é os passos que você deu, é os passos que você dará. Nabucodonosor alcançou o perdão e a nação de Deus foi condenado a 70 anos de escravidão em Babilônia. Babilônia se sobrepôs, se exaltou e hoje também nem existe mais. Foi destruída. Foi destruída. E assim a Síria também foi destruída. Você entendeu que não existe império, não existe rei, não existe empresário, não existe ninguém que vai permanecer eternamente se não estiver alicerçado na rocha? Nós precisamos focar os nossos olhos na eternidade. Como diz a lição de hoje, a nossa recompensa está no céu. Nós não estamos servindo a Deus só visando a recompensa. Nós estamos servindo ou tentando servir a Deus porque nós já fomos agraciados com a graça de Cristo. E é Ele que vai nos dar a vitória. O castigo ele é inevitável quando nós não nos arrependemos. Esse castigo poderia e pode ser evitado. O Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. As pessoas daquela época são pessoas diferentes, mas os pecados daquela época praticamente são os mesmos de hoje. E qual era o pecado daquela época, Gil? Idolatria, egoísmo. Egoísmo é quando você só pensa em você. Eu vou voltar a falar sobre idolatria. Egoísmo, você só pensa em você. É aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é uma pessoa egoísta. Farinha pouca, divide um pouco. Avareza. Eu até tenho vontade de ser crente, mas eu vou para uma igreja que não precisa devolver dízimo. O dízimo é bíblico? É. Para que serve? Para a pregação do Evangelho. Se você não confia, você tem base para não confiar? Se você tem dúvida da sua igreja, se você tem dúvida, vá lá, pergunte ao pastor, pergunte ao tesoureiro, como é gasto o dinheiro que você devolve a Deus? Porque é para Deus, mas é o homem que administra. Não fique supondo, fazendo conjecturas com sua mente satânica, com seu coração vazio
e cheio do que não presta, vazio da presença de Deus. A avareza vai deixar muitas pessoas queimar no fogo do inferno. Por quê? Porque estão se assegurando aos bens materiais. E por isso que os perdidos serão muito mais do que a areia do mar. A cobiça. Você pode ter a mulher mais bonita, o carro mais bonito, a casa mais bonita, você nunca está satisfeito. Sempre o do vizinho é melhor. Sempre. Isso é cobiça. Nunca está satisfeito com o que você tem. Parece que o saco é furado. Adultério. Eu não adultero. Não adultera não? Amém. Jesus disse que até olhar para uma mulher ou para um homem com segundas intenções já adulterou. Cuidado quando você diz que não adultera. Você pode estar adulterando todos os dias. Todos os dias. A idolatria de hoje não é igual àquela do passado e muitas que a gente vê ainda. De se prostrar diante de uma imagem, o bezerro, seja lá o que for, e pedir aquela imagem que faça alguma coisa. O maior ídolo que está tendo hoje em nossas vidas, alguém se prontifica a responder qual é? Oi? Celular. Alguém duvida? Não, né? Quer saber de uma coisa? Vocês conseguem ver quanto tempo ficou em cada aplicativo, não consegue? No celular? Se tivesse um aplicativo que deve ter, acho que o Maná é só assuntos bíblicos, espirituais, né? O Maná, o aplicativo da Igreja Adventista, não serve. Se você olhar bem todos os dias, veja quanto tempo você dedicou a Deus e quanto tempo ao WhatsApp, ao TikTok, ao Instagram e ao Facebook. Aí você me diz: eu sou crente. Você pode até ser crente, mas você precisa se converter, se tornar cristão. Porque se você é cristão, o seu maior tempo, os seus principais pensamentos tem que estar voltado para tudo aquilo que agrada a Deus. Então eu não posso olhar o WhatsApp? Pode. Eu não posso mexer no TikTok? Pode. Mas quanto tempo você dedica às redes sociais? E quanto tempo você dedica a Deus? Mas Deus, o importante é que Deus conhece os nossos corações. O importante é isso. Eu não estou aqui para dizer para você que eu sou santo. Eu estou a caminho da santificação, você também. E a santificação é diária. A minha alimentação de hoje não serve para amanhã. Eu preciso me alimentar da presença de Deus nas primeiras horas do dia e durante o dia. Ou você é daqueles que só toma café de manhã e só vai jantar à noite? Se for assim, você também tem que se alimentar do Espírito Santo de manhã e à noite. Você não vai ficar o dia todo em jejum, todos os dias, senão você morre. Se você não pode ficar em jejum de comida, imagina da presença de Deus. Amados, a mensagem de Deus daquela época é a mesma de hoje. Sabe qual é? Arrependam-se dos seus maus caminhos. Volte-se para Deus. Ainda em 2 Crônicas também, uma mensagem que muito bonita, no capítulo 7, versículo 14, que todos nós conhecemos. Diz o quê? Olha o que Deus disse e está dizendo para você nessa manhã. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua. Amém? Quem promete isso aqui é Deus, e Ele honra as suas promessas. O que precisamos fazer é nos humilhar, orar e buscar nos arrepender dos nossos pecados. Pecados expostos e pecados camuflados. Esses são os piores. Porque os expostos, alguém pode falar: irmão, isso é pecado, e você se arrepender. Mas o camuflado é você e Deus. Arrependa-se.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham as sentinelas. Converta-se a Deus enquanto há tempo. Ele quer sarar a sua vida, a sua terra, a sua casa, o seu casamento, o seu emprego. Você só precisa se converter dos seus maus caminhos. Mesmo na igreja, às vezes você está na igreja, mas não está vivendo da forma que agrada a Deus. Eu quero encerrar essa mensagem de hoje. Vai ter uma música? Contando uma pequena reflexão de alguém que se lamentava todos os dias, porque não tinha um bom emprego, não tinha uma esposa, sempre estava doente, ganhava o dinheiro hoje e gastava amanhã. Parecia até que o dinheiro era invisível na vida dele. Tudo dava errado. E esse rapaz muito orava a Deus. Ele dizia sempre que tinha fé em Deus. E ele falava: o Senhor, me ajuda. Eu quero te servir. Muito está fazendo barganha com Deus. Eles querem as bênçãos para depois servir. Eu preciso que o Senhor converse comigo. Eu preciso ter certeza da tua presença. Melhora a minha vida. Talvez você já orou assim. Então certo dia, ele teve um sonho. E nesse sonho, alguém bate na porta. E ele vai. Quando ele abre a porta, Jesus estava lá. Senhor, tu na minha casa? Entra. E Jesus entrou na sala. Tinha um quadro com o Salmo 91, no outro a Santa Ceia, um quadro da Santa Ceia, depois o Salmo 23, uma Bíblia no rack. Que sala bonita. Jesus disse: filho, você me chamou nas suas orações? Sim, Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida está um bagaço. Tudo bem, filho, eu vou resolver o teu problema. Deixa eu ir no teu banheiro. Ô Senhor, no meu banheiro, enquanto ele estava conversando com Jesus, alguém bate na porta do fundo, no portão do fundo. Ele corre lá, quando abre o portão, quem era? Satanás. E Satanás queria entrar. Ele: não, você não pode entrar na minha casa. Jesus está aqui. E ele empurrou e expulsou Satanás. E ele volta de novo. Sim, Senhor. O Senhor quer usar meu banheiro? Deixa eu arrumar o banheiro primeiro, Senhor. Tá bom, deixa eu conhecer sua casa então, enquanto você arruma o banheiro. Ô Senhor, fica aqui na sala mesmo. O quarto está bagunçado, a cozinha também. Porque a noite anterior ele passou por orgia com prostitutas, bebendo, fumando, usando drogas. E ele ficou com vergonha que Jesus visse aquilo. Enquanto ele estava falando, bateram de novo. Quando ele chega lá, quem? Satanás. Você de novo querendo entrar na minha casa? Sai daqui! E empurrou. E ele volta triste e cansado. E Jesus disse: filho, o que tens? Ah, Senhor, não sei o que está acontecendo. O Senhor está aqui na minha casa, eu estou feliz. Mas Satanás quer entrar na minha casa. Já 2 vezes ele tentou entrar. Ele quer invadir a minha vida. Por que, Senhor? E Jesus disse: filho, porque da tua vida, da tua casa, tu só me deste a sala. Tu só me deste um pouquinho de participação na tua vida. E as coisas só vão funcionar na sua vida se você me entregar por completo a sua vida, para que eu possa ser o teu Senhor e o teu provedor. Deus não aceita nada pela metade. Talvez é isso que está faltando, irmãos, para que o castigo seja evitado em nossas vidas. Pense bem. Fechemos nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Criador e nosso Deus soberano, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na Tua presença. Iremos sair aqui, Pai, da Tua igreja, mas não queremos sair da Tua presença, queremos continuar na Tua presença durante todo esse dia. Queremos Te pedir, por favor, Pai, que nos ensine a Te adorar na beleza da Tua santidade. Por favor, queremos converter os nossos pensamentos a Ti. Queremos sair dos caminhos errados que às vezes trilhamos. Às vezes nós não andamos fisicamente, mas os nossos pensamentos nos levam por caminhos tortuosos. Por isso nós Te pedimos, por favor, Pai, aumenta a nossa fé e nos ajuda, Senhor Deus, a viver conforme a Tua vontade. Eu Te peço uma bênção especial por cada família aqui representada. Te peço pelas pessoas que estão enfermas e também pelas que estão enlutadas. Que o Divino Espírito Santo possa confortar os seus corações e que os Teus anjos possam prover cada necessidade de cada um dos Teus filhos. Nos dá um sábado deleitoso na Tua presença, é o que Te pedimos,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estarei à porta.